Falar conosco nessa noite pela sua palavra. Senhor, nosso Deus, é nosso Pai, oramos pelo teu servo, Senhor, que será, Pai querido, um instrumento do Senhor nessa noite, Senhor. Fala conosco por meio deste ensino, deste estudo, mas ache, Espírito Santo, liberdade nesta palavra, Senhor, para alimentar a nossa alma, Pai querido. Deus, prepara o nosso coração, Pai, como terra fértil, Senhor, porque a semente da Tua palavra é semente boa, Pai querido. Fala conosco e alegra o coração do Teu servo ao ministrar esta palavra em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre nós mais uma vez. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos aqui para cultuar o nome do Senhor. Desta vez, em uma terça-feira, mais uma terça de exposição e ensino da palavra de Deus. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Leandro, e também aos demais pastores, pastor Argemiro, pastor Leonardo, pastor João e demais obreiros que aqui estão nessa noite. O coral Lírio dos Vales, Deus abençoe de uma forma especial, tornou o coral e o grupo conjunto Vencendo pela Fé, tornaram a nossa noite um pouquinho mais quente, se é possível menos fria, né? Aqui na casa de Deus. Deus seja louvado por vossas vidas nesta noite. Aqueles que têm um exemplar bíblico, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. E versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Vamos meditar na palavra de Deus sobre este tema dos dois solos. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Aqueles que acharam, digam amém. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Por favor, tome seu assento, em nome do Senhor Jesus, nesta preciosa noite que Deus nos oportuniza estar aqui. Confesso aos irmãos que ali pelas 7 horas eu já parei de sentir meus pés, né? E ainda continuo, mas glória a Deus por tudo, em especial pela sua vida, que mesmo com todo esse frio, como disse o irmão Jeremias, né, tem carangá, né, você está na casa de Deus para mais uma terça-feira, juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus irmãos, nesta noite que Deus nos oportuniza aqui está, o Espírito Santo traz a meu coração este texto conhecido da palavra de Deus, que fala sobre os dois solos, ou, na verdade, o texto que fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, uma vez
que quando nós lemos esse texto, a primeiro momento, principalmente na leitura de Mateus, parece-nos que tem dois solos, dois terrenos. Mas quando nós lemos o capítulo 6 do livro de Lucas, nós percebemos que na verdade é um terreno só, é um solo só. A diferença é que um construiu sobre apenas areia e o outro cavou bem fundo até achar uma rocha. E quando achou a rocha, ali fixou a base da sua residência. Mas o lugar é o mesmo, o terreno é o mesmo, a intenção deles era a mesma, apenas usaram métodos diferentes para construir esta casa. Mas eu gostaria, antes de entrar nesta parte, contextualizá-los, porque é importante olharmos para o contexto, porque Jesus entra nesse texto e traz essa preciosa parábola, metáfora, ilustrando aqueles que praticam e aqueles que não praticam a palavra, como aquele que constrói ou não constrói a sua casa sobre a rocha. O texto que nós acabamos de ler, como os irmãos sabem, está inserido dentro do conhecido e muito bem falado Sermão do Monte, aquele que é visto como o sermão mais conhecido de Jesus. A título de informação, este sermão, que em algumas terças atrás foi muito bem falado aqui, ele inicia-se no capítulo de número 5 de Mateus, com Jesus sobre um monte, cercado de uma grande multidão, falando sobre as bem-aventuranças e ali lançando as bases do seu reino. E ele termina no final do capítulo 7 com a seguinte expressão, concluindo Jesus esse discurso. Um discurso, na verdade, extenso, um discurso, na verdade, profundo, mas um discurso também revolucionário, que leva 2 capítulos, desde o 5 até o capítulo 7, Jesus está falando o mesmo sermão, Jesus está falando o mesmo discurso. Este longo discurso pode ser simplificado e pode ser muito bem dividido em pelo menos 3 partes. Primeiro, a introdução e as bem-aventuranças, onde Jesus apresenta um retrato do caráter dos cidadãos do seu reino. Segundo, o desenvolvimento e a justiça desse reino, onde Jesus explica o significado da lei de Deus e a verdadeira justiça do reino, contrastando-a com a justiça dos fariseus e escribas do seu tempo. Em terceiro lugar, a conclusão e o caminho do reino, aonde Jesus então vai concluir este maravilhoso sermão com um apelo à prática de seus ensinamentos, enfatizando assim a importância de entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado que leva à vida eterna. É exatamente aqui, nesta última divisão do Sermão do Monte, que encontra-se o texto que nós fizemos leitura, aonde, após falar das bênçãos do reino, explicar o significado da lei de Deus, falar sobre o sal da terra, a luz do mundo, os falsos profetas, os 2 caminhos e diversos outros temas relevantes, Jesus então chega nesse texto e Jesus conclui este sermão de uma forma que particularmente julgo extraordinária, com uma parábola sobre os 2 fundamentos, a parábola da casa na areia e a parábola da casa construída sobre a rocha. Aqui, Jesus vai constatar de forma muito clara uma atitude paradoxal de 2 edificadores que constroem as suas casas, as suas obras, edificam as suas casas de forma distinta. O prudente, disse Jesus, edificou sua casa
sobre uma rocha. E quando a chuva caiu, o vento soprou, os rios correram, a sua casa resistiu às intempéries, porque estava edificada, alicerçada sobre uma rocha. Ou seja, todo o tempo que ele usou para perfurar a areia e para lançar bases até alcançar uma rocha, vale a pena no dia da tempestade. Enquanto as tempestades não vêm, o vento não sopra, os rios não correm, parece que ele está perdendo tempo em cavar a sua base. Mas quando a tempestade sopra, mostra-se que o tempo não foi perdido, o tempo foi ganho, porque a casa persistiu e permaneceu de pé. O segundo construtor, o segundo edificador, é considerado um edificador imprudente. O imprudente, igualmente, ele edificou a sua casa, só que diferentemente do prudente, ele não quis aprofundar raízes, ele não quis ir para o fundo, ele não quis gastar tempo lançando raízes no profundo, mas ele queria logo levantar as paredes, colocar as portas, colocar as janelas, e na ansiedade de levantar logo a casa, não colocou as bases da casa sobre a rocha. O que aconteceu? De igual forma, a chuva caiu, os ventos sopraram, os rios correram e a casa não suportou. Caiu e foi grande a sua queda. Aqui nós já começamos a entender que todo o tempo utilizado no oculto, no secreto, no aprofundamento de nossas raízes e da nossa base, vale a pena não em tempos de bonança, valerá a pena nos tempos de tempestade. Quando o vento soprar, quando a dificuldade chegar, quando a luta se estabelecer, vai valer a pena cada momento que você usou para aprofundar as suas raízes. É verdade que muitos não querem aprofundar as suas raízes, não querem aprofundar as suas bases, afinal, o que está para baixo não é visto, é oculto, é escondido, não dá para ver, mas o que sustenta a vida do verdadeiro crente não é aquilo que se vê ou aquilo que se enxerga, mas é a vida que ele constrói no oculto e no secreto, muitas vezes do seu quarto, muitas vezes do seu lar. Muitas vezes quando não há ninguém em casa, e você entra lá dentro do quarto, dobra seus joelhos sem ninguém ver, ninguém entre aspas, porque quem precisa ver, está vendo você aprofundar as raízes até tocar na rocha. Aleluia. Agora observe que com esta metáfora criada por Jesus, ele vai retratar um quadro no qual os seus ouvintes estavam muito bem familiarizados, uma vez que a Palestina, em grande parte, é uma terra de colinas, é uma terra de montanhas, e tem uma geografia que está constantemente sujeita, não só a chuvas repentinas, mas também a chuvas violentas, onde os rios correm entre as colinas, e da mesma maneira que os seus canais fluviais, uma hora está seco, está baixo, eles subitamente ficam cheios pelas chuvas que caem, e as planícies abaixo, a água desce, destruindo tudo que está em seu caminho, fazendo com que o fluxo crescente das águas balancem e ponham à prova os alicerces das casas que ali são edificadas. Por isto, muito embora nesta metáfora Jesus não tinha por objetivo
falar propriamente de construção civil. Ele utiliza-se desta figura de linguagem popular, aquilo que eles estavam familiarizados, na intenção de explicar uma profunda verdade espiritual. Nessa verdade, Jesus vai comparar o construtor prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, com aqueles que ouvem e praticam a sua palavra e os seus ensinamentos. Por outro lado, ele compara o construtor imprudente com aquele que construiu a casa sobre areia. Aqueles que igualmente ouvem, mas diferentemente não praticam nada do que ouviam. Ou seja, quem é o prudente? O que ouve e pratica. E o imprudente, ele também ouve, só que não pratica. É interessante, irmãos, observar que Jesus, através dessa parábola, ele encerra o seu mais brilhante sermão, separando os seus ouvintes em dois grupos. Primeiro, os que ouvem e praticam. Segundo, os que ouvem e não praticam. A pergunta primeira é: por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia exatamente com que tipo de pessoa ele estava falando. Jesus aqui não estava falando com pessoas estranhas, desconhecidas, indiferentes ao seu ministério e à sua palavra. Jesus aqui estava falando com pessoas que já o seguiam, já o consideravam, já admiravam os seus ensinamentos. Porém, essas mesmas pessoas que o seguiam, que o consideravam, que admiravam os seus ensinamentos, muitas das vezes não o praticavam. Olhavam os ensinamentos de Jesus e diziam: é bom, parece bom, é agradável, eu gosto, mas na hora de praticar, não queriam praticar os seus ensinamentos. É por isto que Jesus encerra este sermão do monte, tratando exatamente desta questão. Por quê? Porque Jesus sabia que teoria sem prática não muda nada. Teologia sem prática não muda nada. Comoção sem ação não muda nada. Nós não somos aquilo que falamos, nós não somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que fazemos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Há um ditado popular por aí que diz que de boa intenção o inferno está cheio. A verdade é que nós não somos aquilo que nós pensamos em fazer. Nós não somos aquilo que nós dizemos que fazemos. Nós somos aquilo que realmente e verdadeiramente nós fazemos. Por isso que nós podemos ouvir a melhor pregação. Nós podemos ouvir a melhor pregação, ministrada pelo melhor pregador, no melhor lugar, com o melhor sistema de som. Se não reagirmos à palavra que ouvimos, nada mudará na nossa vida. Oh glória! A prova disso, não sei se você já pensou, e eu pensava isso essa tarde. Jesus foi o melhor pregador. Jesus verbalizou as melhores e mais profundas mensagens. Ainda assim, não foi todo mundo que se converteu. Por quê? Porque para ver mudança é preciso duas coisas. Primeiro, ter receptividade à palavra. E segundo, ter atitude diante da palavra. Oh glória! E a atitude não é ele quem toma, somos nós. Logo, o nosso alicerce
Ele não é fundamentado somente pela palavra que ouvimos, mas também pela atitude que tomamos mediante a palavra que ouvimos. Pois a palavra de salvação só pode gerar salvação quando ela é bem recebida. A palavra de direcionamento só pode nos direcionar quando nos permitimos ser direcionados. A palavra de instrução só pode nos instruir quando permitimos ser instruídos. A palavra que nos molda só pode verdadeiramente nos moldar quando nos permitimos ser moldados pela palavra. Oh glória, oh glória. Lembro-me do grande estudioso Rui Barbosa, quando um dia pegou a Bíblia e disse: eu vou achar os erros da Bíblia. E alguns anos depois apresentou-se na Academia Brasileira de Letras e disse: eu peguei esse livro para procurar os erros dele. Após algum tempo, que eu não lembro quanto, ele disse: não achei nenhum erro nesse livro, mas esse livro achou todos os erros da minha vida. Oh glória! Pois não é a palavra de Deus que se altera para nós, mas é nós que nos alteramos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a forma na qual entramos, que é a forma no qual somos moldados. Logo, o nosso alicerce, ele não é fundamentado apenas por aquilo que ouvimos, é também por aquilo que ouvimos e colocamos em prática. Porque na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o efeito da palavra só pode ser completo, segundo Jesus, quando a teoria vira prática. Quando o que ouvimos se funde com aquilo que praticamos. Logo, não é o quanto ouvimos, mas é o quanto praticamos aquilo que ouvimos. Quem ouve e não pratica é casa na areia. Quem ouve e pratica é casa na rocha. Ou seja, a profundidade não se dá pelo ouvir. A profundidade se dá pelo praticar. Quanto mais eu pratico a palavra de Deus no meu dia a dia, na minha vivência diária, nas minhas decisões, mais profundo eu estou indo, mais perto da rocha estou chegando, mais fundo estou indo, mais próximo de Jesus e parecido com Ele estou ficando. Oh glória! Ema choreandaramaia, oreba choreandaramaia. Oh, glória a Deus. É por isso que quem ouve vive na superficialidade, mas quem pratica vive na profundidade. Quem apenas ouve fica só no supérfluo. A vida continua do mesmo jeito, as coisas continuam tudo no mesmo lugar, mas quem pratica vai para a profundidade, altera toda a sua vida, toda a sua casa, todo o seu andar, porque se aprofunda até achar a rocha. Oh glória! E é por isso que Jesus encerrou o Sermão do Monte da melhor maneira que podia encerrar. Nós estamos falando dos últimos versículos do Sermão do Monte. E aqui me parece que Jesus encerra de uma maneira extraordinária, porque Jesus encerra o sermão onde ele ensinou muitos princípios do reino. E agora Jesus vai encerrar convidando e chamando os seus ouvintes ao exercício prático do seu ensino. É como se Jesus estivesse dizendo: tudo que eu falei e ensinei, que vocês aprenderam é bonito, mas é preciso praticar, senão não tem valor algum. Senão não há valor algum no que vocês aprenderam, perderam tempo de estar ouvindo, mas quando vocês colocarem em prática, todo o tempo que vocês investiram em ouvir será recompensado. Jesus aqui já havia explicado e expandido a lei de Moisés,
Jesus aqui nesse momento do sermão já havia adjetivado e conceituado os princípios do seu reino na terra. Mas agora aqui no término desse sermão, ele encerra chamando os discípulos para colocar em prática aquilo que acabaram de ouvir. Ele deseja que os discípulos incluam o que dele aprenderam no seu viver diário. E Jesus faz isso de uma maneira muito clara, mostrando que se não for posto em prática, de nada valerá tudo que eles ouviram. Porque só tem valor aquilo que ouvimos quando isso se torna uma prática diária em nossa vida. Quando aquilo passa a ser parte da nossa vivência. Quando aquilo passa a ser parte da nossa existência. É por isso que na mensagem do reino, ouvir e praticar são dois verbos inseparáveis. No evangelho do reino, ouvir e praticar são dois verbos que não podem ser dissociados. Porque dentro da mensagem do evangelho, ouvir e praticar precisam andar junto. É por isso que a maior imprudência que alguém pode realizar aos olhos de Jesus é ter um exemplar dessa palavra, ouvir essa palavra, aprender esta palavra, conversar sobre a palavra, pregar sobre a palavra e no final não praticar esta palavra. A pior coisa que pode haver é o conhecer tudo da palavra e não praticar nada do que está escrito aqui. Por quê? Porque eu conheço a verdade, eu falo a verdade, eu prego a verdade, eu só não consigo viver a verdade. Então Jesus vai dizer, é preciso viver a verdade. Porque não é suficiente conhecer e concordar, é preciso conhecer e praticar. Olha o que Jesus está dizendo. Não basta eu conhecer e concordar, eu preciso conhecer e praticar. O apóstolo Tiago dá testemunho disso no seu livro, no capítulo 1 e versículo 22, quando diz: quem ouve a palavra, mas não pratica, não está enganando aos outros, está enganando a si mesmo. Pois qual a diferença entre um pagão que não sabe orar e um crente que não ora? Qual é a diferença entre um ímpio que não conhece a verdade e um crente que conhece, mas não pratica? Nenhuma. 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 Eu vou repetir, qual é a diferença de um ímpio que não sabe orar e de um crente que não ora? Nenhuma. Qual é a diferença de um ímpio que não conhece a verdade e um que conhece e não pratica? Nenhuma. Porque na vida cristã, teoria sem prática se torna nula. É o que Jesus está dizendo. Olhando para essa metáfora, nós vamos perceber que ambos os edificadores, eles tinham o mesmo propósito. Qual? Edificar uma casa. Ambos edificadores construíram no mesmo lugar. É um vale, cercado de rio, uma topografia normal dentro da Palestina. É o mesmo lugar, eles têm o mesmo objetivo, mas o que os diferencia foi o modo de edificação, a forma com que decidiram construir. Porque um decidiu construir sob a superficialidade da areia movediça, e o outro resolveu cavar fundo até encontrar uma rocha. Não é obstante disso, na nossa vida, todos nós queremos edificar algo. O ponto central é de que forma estamos fazendo isso. Todos nós queremos construir alguma coisa. Mas de que maneira estamos fazendo isso? Todos nós queremos edificar algo, mas sobre o que estamos edificando isto? Sobre o que estamos construindo o que queremos construir? Porque afinal todos nós temos capacidade de construir coisas aqui na terra.
Não é só os prudentes, os imprudentes também fazem as suas construções. Os imprudentes também edificam. Os imprudentes também constroem. Os imprudentes também levantam suas obras. Os insensatos também edificam a sua vida. Só que eles edificam a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua felicidade, o seu futuro, somente em coisas materiais, bem longe de Jesus. Já os prudentes, eles optam por edificar as construções sobre a rocha, sabendo que toda construção em algum momento será provada a sua base, de forma, se construirmos na rocha, teremos o nosso futuro assegurado. Se construirmos fora dela, podemos perder tudo do dia para a noite. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Sobre o que estamos construindo? O que estamos construindo? Porque nós temos capacidade para construir. Deus nos dá meios para construir. Mas a pergunta é: qual é a base que está debaixo da sua construção? Orema, choreandaramaxéria. Oh, aleluia. Se a tua construção está baseada em coisas supérfluas, passageiras, vãs desse mundo, em garantias humanas, em seguranças terrenas, em aquilo que o mundo pode te oferecer, não é uma base boa. Mas eu te ofereço uma outra base. Eu falo de uma outra base, a base que Paulo escreveu. Não há outra base, não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento verdadeiro. Sobre ele a nossa casa não será destruída. Pode soprar o vento, pode vir os rios, a nossa construção permanecerá de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ecamachuriandarabaia. Oh, glória. Quantos estão construindo muitas coisas que nos parecem a olho nu grandiosas, tremendas, extraordinárias, mas a base não é sólida. Porém, quando estamos aqui, quando fizemos as coisas construídas sobre a base inamovível da palavra de Deus, temos a certeza, não tememos o amanhã, porque a nossa base é firme. Não tememos a circunstância, porque a nossa base é sólida. Não tememos o que há de vir, porque a nossa base é Cristo. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Glória a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o que define a obra desses edificadores não é as circunstâncias, mas é o alicerce que a obra foi erguida. Porque nós, olhando para esse texto, nós vemos que as duas casas foram alvejadas pelas intempéries da vida. Porque debaixo do sol, como disse Salomão, ninguém está livre dos males que vêm sobre todos os homens. As duas casas foram alvejadas pelas intempéries. Chuva no teto, simbolizando as provas do alto que são enviadas por Deus para nos amadurecer. Vento nas paredes, simbolizando as decepções e frustrações com pessoas que estão ao nosso redor. Inundação na base, representando as tentações do inimigo que busca nos fazer desmoronar. Mas ainda assim a casa que foi alicerçada na rocha, diz a Bíblia, permaneceu de pé. Oh glória. Porque com alegria eu digo, o nosso permanecer de pé não está ligado à circunstância, não está ligado ao vento que sopra.
não está ligada à chuva que cai, não está ligada ao rio que transborda, mas está ligada ao alicerce no qual estamos firmados. A grande diferença não está na circunstância do tempo que é externa, mas está na estrutura da base que é interna, porque não há como evitar a circunstância desta vida, mas tem como se preparar para ela. E quando você vem numa terça fria como essa, você está dizendo: eu já estou me preparando, eu não chegarei desavisado, eu estou preparando-me, e não, a minha casa não será destruída. Aleluia, oh aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra aqui que eu gostaria de mencionar para os irmãos e já encerro, que é a palavra edificou. Essa palavra edificou, ela literalmente, dentro do seu original, ela significa construir ou levantar algo sobre um fundamento. A escolha desse verbo, ela reflete a natureza deliberada e intencional da ação de construir. Jesus utiliza essa metáfora para indicar que cada pessoa, cada um de nós, conscientemente ou não, estamos construindo a nossa vida sobre um fundamento específico. Conscientemente ou não, há algo que é a nossa base, há algo que serve como parâmetro, há algo que está onde tudo está construído, aonde tudo está posto, aonde tudo está colocado. E a palavra do prudente qual é? A palavra do prudente é Petra, que refere-se a uma rocha maciça, uma base sólida, uma base inamovível. Dentro do contexto bíblico, essa palavra, ela aponta para Deus e para a sua palavra, como uma base segura e imutável, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo vem e tudo vai, mas a palavra do Senhor está colocada sobre o alto dos céus. Tudo vem e tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Examinemos, cuidemos sobre o que está edificado a nossa casa. E poderia expandir aqui: casa traz muitos simbolismos e significado. A nossa casa é a nossa construção, a nossa casa é a nossa vida, é os nossos sonhos, é os nossos projetos. Eles estão sobre algo. E eu creio nessa noite no meu coração que todos os que aqui estão edificados, os seus sonhos, os seus projetos, a sua esperança sobre Jesus e a sua palavra. E se porventura houver alguém aqui ainda que coloca a sua expectativa em pessoas, que coloca a sua esperança em governos, que coloca a sua expectativa em outras pessoas, eu quero te dizer: coloque-a sobre Jesus, o fundamento que jamais falhará. Jogue todas as tuas expectativas aos pés do Mestre, o fundamento que sempre permanecerá, te dando base à tua casa, à tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu fundamento. O nosso fundamento tem de ser Cristo. Eu encerro lhe dizendo que nesta parábola, preciso encerrar, eu preciso lhe dizer que nessa parábola Jesus nos traz que Ele é o fundamento, Ele é a rocha eterna, Ele é aquele que disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta rocha que sou eu edifico a minha igreja. Oh, e as portas do inferno tentam,
e as portas do inferno pelejam, e as portas do inferno lutam, e as portas do inferno te atacam, mas tem uma promessa: não prevalecerão contra você, porque você é igreja, e está fundamentada na base sólida de Cristo. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Passa ao pastor.